Então, pessoal, desculpa aí, tá? A interrupção do vídeo anterior. Eu vou dar sequência aqui. Como eu estava dizendo, estava dando um exemplo de que nós amamos pessoas, ou respeitamos ou apreciamos pessoas pelos atos, ou pela maneira como elas fazem as coisas, né? Inclusive, nós usamos esse recurso, inclusive, para aprender a amar a Deus. Nós buscamos apreciar a qualidade do processo criativo e de como Deus lida com a sua criatura para justamente desenvolver um relacionamento afetivo e uma conexão divina e purificada com esse ser. Okay? Agora, é da nossa característica, como eu estava dizendo, apreciar as pessoas pelos atos, pela maneira como elas se comportam e não pela maneira como é feito a divulgação dessa pessoa, né? Então se pode dizer que Deus é um ser inteligente, um ser amoroso, um ser bondoso, mas ao mesmo tempo, quando se diz isso, também se afirma que esse ser inteligente, amoroso e bondoso, com toda a sua disponibilidade de inteligência e potência criativa, preferiu ou optou por criar um mundo material e colocar ali as suas centelhas, as suas criaturas. Quando nós afirmamos que nós fomos posicionados aqui com esse objetivo, automaticamente, de forma sutil, intrínseca, não perceptível, claro, evidentemente não está assim, evidentemente isso não está claro, né, na explicação, mas está intrínseco a ela, está também a acusação de que Deus é um ser, de certa forma, moralmente falando, em termos da sua capacidade de se relacionar amorosamente com suas criaturas, inferior ao próprio ser humano. E nesse ponto o ser humano teria superado Deus em termos da concepção de como exprimir esse amor. Justamente porque, uma vez que os seres humanos não são capazes, por uma questão afetiva e amorosa, de colocar os seus filhos em situações adversas, como em situações de perigo, para que eles possam evoluir, e ao mesmo tempo nós estamos afirmando que Deus teria feito isso conosco. Portanto, o que nós estamos dizendo é que nós, em termos de amor e compaixão e moralidade, superamos Deus em termos de integridade conceitual. Isso não é possível, não é? Isso tecnicamente não é provável, inclusive é comprovável que isso não é possível. Por quê? É como, por exemplo, se nós pegamos uma gota de água do mar e analisamos, nós vamos encontrar nessa gota de água do mar, né, uma quantidade de sal, que é o cloreto de sódio, né, que é o elemento químico, o sal. E nós vamos encontrar oxigênio e hidrogênio numa certa quantidade, ok? Então, nós podemos afirmar que no mar possui uma quantidade de sal, não é? A qualidade é semelhante, mas a quantidade maior. Portanto, na sua gota expressiva de Deus, que seria a mônada, a centelha divina, nós poderíamos encontrar aí uma quantidade de moral, mas essa quantidade de moral e de compaixão não poderia superar a fonte, que seria Deus, né? Portanto, é bastante vulnerável, é bastante assim, frágil a afirmação do ponto de vista da racionalidade, da nossa inteligência emocional e até filosófica, admitir que Deus teria criado o mundo material e colocado a sua entidade viva ali dentro, e ao mesmo tempo explicar que isso teria sido um ato de bondade e de amor da parte de Deus, que é justamente nesse ponto que os ateus fazem o maior festival, se divertem às custas dos teístas, e um dos principais argumentos, talvez o mais, digamos assim, o golpe mais baixo que eu já ouvi sobre essa condição da humanidade, que eu já ouvi dos meus amigos, pessoas que são ateus, os argumentos que eles dão, não é? Um dos mais agressivos foi eu esqueci exatamente o nome agora,
Eu vou dar uma pausa aqui, vou verificar. Ok. A síndrome de Estocolmo, né? O complexo de Estocolmo, a síndrome de Estocolmo. Então, baseado nessa ideia de que Deus criou a entidade viva e nos colocou aqui para que evoluíssemos, e essas condições todas de sofrimento seriam parte do plano de Deus para a nossa evolução, isso tudo seria fundamentado em amor, os ateus argumentam que isso é uma espécie de problema psicológico do ser humano, baseado numa experiência psicológica que aconteceu na cidade de Estocolmo. E é uma espécie de... Então eles afirmam que isso seria uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva, né, generalizada. Estocolmo é uma cidade, né, e houve ali um sequestro, e nesse sequestro a garota sequestrada, ela então, depois de ter se adaptado aos sofrimentos gerados ou infligidos pelo sequestrador, acabou assimilando esse mecanismo de sofrimento como parte do processo de felicidade. E quando ela foi, depois de muitos anos, liberada do cativeiro, ela ficou sentindo falta do sequestrador, ela tinha se apaixonado pelo sequestrador, e nas análises psicológicas que foram feitas da garota, da pessoa em si, não encontrava-se nela mais traços de repulsa ao sequestrador, muito pelo contrário, ela tentava justificar os atos do sequestrador. Inclusive, uma das perguntas que era feita para ela é se aquele processo de sofrimento que era infligido sobre ela tinha causado trauma nela. E ela respondia que não teria causado trauma nenhum, e que inclusive aquela seria a forma que o seu amante, no caso, que seria o sequestrador, teria de expressar por ela o amor que ele sentia por ela. Ou seja, o processo do trauma e da lesão psicológica chegou a tal ponto em que a pessoa, para se adaptar àquele sofrimento infligido, passou a experimentar prazer no processo de sofrer, e justificando o sofrimento como sendo uma das características do mecanismo do amor. E isso é uma lesão psicológica, não é? Que é quando a pessoa já não consegue mais perceber que está sendo explorada, que está sendo maltratada, e interpreta a exploração e maltrato como uma expressão de amor. Ou seja, é um trauma bastante profundo ao ponto de ser uma lesão psicológica em que o ser já não consegue mais discriminar do ponto de vista da dignidade de ser, que ela está sob um mecanismo de sofrimento. Então, quando a gente transfere a ideia de que Deus nos criou e nos colocou aqui no mundo para evoluir, nós podemos, e que isso seria uma expressão do amor de Deus para conosco, isso lembra muito essa síndrome de Estocolmo, só que de uma forma mais coletiva, em que o ser humano, para encontrar uma justificativa para explicar todo o mecanismo de sofrimento, apresenta as diferentes conceituações do ponto de vista de que essa seria uma expressão de amor de Deus para com as suas criaturas. Então o universo, o mundo material, teria sido criado como uma da expressão da perfeição divina do amor de Deus para com as suas criaturas, o que é o equivalente a dizer que é uma forma bastante assim, suspeitosa de expressar o entendimento do amor, porque o sofrimento, quando ele é infligido sobre o outro ser, para que o ser demonstre amor pelo ser que está impondo esse sofrimento, me parece ser um sofrimento, um amor que surge a partir de uma doença mental, né? Então esse é o argumento que um dos argumentos que os ateus dão para a tentativa dos teístas de amar a Deus. Amar um ser que foi capaz de criar o mundo material, que apesar de ter uma inteligência suprema, poderia não ter o feito, poderia ter feito de outra forma, ainda assim preferiu fazê-lo dessa forma, impondo sobre a entidade viva todas as condições miseráveis de sofrimentos, para que finalmente a entidade viva aprendesse a amar, e claro, com isso incluísse no mecanismo amar o próprio Criador, o que seria o resultado final do processo do amor, que seria o amor a Deus, né? Bom, com isso nós chegamos aqui à conclusão, que
que esse argumento, de certa forma, ele é incômodo, ele causa um certo incômodo, mas ele faz muito sentido. Porque se nós afirmarmos que nós fomos colocados aqui para evoluir por Deus e que Deus está utilizando a sua máxima capacidade inteligível para criar o mundo material, então nós temos que admitir necessariamente que o processo em que Deus planeja ou que Ele programa para que a entidade viva possa aprender a amar e automaticamente também a amá-lo, inclui um mecanismo de muitos sofrimentos. Então, uma mente que cria o processo do sofrimento para o despertar do amor. Basicamente, essa é uma observação que faz de Deus praticamente um ser, de certa forma, por que não dizer, em algum ponto sádico, perigoso e nem um pouco amável. Então, quando nós dizemos que fomos colocados aqui para evoluir e que Deus é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, realmente. Se estamos tratando de um ser muito poderoso, Ele poderia fazer isso e nós não teríamos nem como reclamar. Mas a questão de que Deus pode fazer qualquer coisa, isso não significa que o amor, ele é necessariamente, pelo fato de Deus ser poderoso, automaticamente ele já tem necessariamente o direito ao nosso amor livre. Poderia até ser um amor mecânico, poderia até ser uma criação mecânica, mas não necessariamente orgânico e livre, e um amor natural por amar um ser. Então esse ser, no fundo, quando nós começamos a remoer a ideia e a buscar nos detalhes a configuração do desenho da ideia de que nós fomos colocados aqui para evoluir a partir de um Deus, de um ser amoroso, o conceito ele se demonstra ser um tiro nos pés, de certa forma, uma antipropaganda de Deus e até mesmo uma propaganda que apresenta um ser que nos bastidores se comporta de uma maneira bastante não amável. Portanto, um ser que se comporta de uma forma não amável não é um ser amável. Por isso é que a humanidade teria aí uma dificuldade de amar a Deus e teria muito mais, a humanidade como um todo tem muito mais facilidade de temer a Deus, de ter medo de Deus, não é? Nós observamos que o relacionamento do ser humano com Deus é um relacionamento baseado em medo, não é? Não em amor necessariamente. Se fala muito do amor, mas na verdade é o medo que predomina basicamente os relacionamentos que o ser humano tem com Deus, justamente porque no fundo do inconsciente, apesar de que a inteligência não processa a ideia, o inconsciente racionaliza a questão. Bom, fui colocado aqui por um Deus que é supostamente muito poderoso, já posso ver que é muito poderoso. Mas o processo de aprender a evoluir é muito doloroso. Então é um ser poderoso que impõe mecanismos dolorosos para que eu aprenda alguma coisa. Então esse ser que me impõe numa situação dolorosa para que eu evolua é um ser poderoso e perigoso. Portanto, é bom que eu tenha um relacionamento adequado com esse ser. E o que esse ser está exigindo de mim? Meu amor. Então eu vou dar a qualquer custo. Porque o que eu não quero é sofrer, nem continuar sofrendo. Então, se o que esse ser deseja é o meu amor, então eu vou dar o meu amor. Se eu não o amo, eu vou fazer de conta que eu amo. É mais ou menos. E aí, fazendo de conta que amamos, aprendemos, quem sabe até pela lesão psicológica ou teológica, a amar esse ser que no fundo não demonstra ser amável. E nesse ponto, eu não tenho como discordar da teoria ateísta de que o mecanismo do ser humano da tentativa de amar a Deus é muito parecido com a síndrome de Estocolmo, só que de uma forma mais generalizada. Apesar de que eu não concordo com a teoria, ok? Porque a forma como os Vedas equacionam a questão me permite ter a liberdade de rejeitar essa teoria, que é o que a gente vai falar logo mais aqui nos próximos vídeos, tá bom? Mas é isso. A principal fragilidade conceitual da ideia de que nós fomos colocados aqui para evoluir é que no fundo, a imagem de Deus fica aí corrompida, manchada
por uma cor, uma tonalidade aí bastante não amável e até mesmo bem questionável, né? E esse ponto faz com que a explicação de que nós estamos aqui para evoluir não seja necessariamente suficiente, porque não incluiria dentro do mecanismo a ação amorosa em si. Podemos até falar em termos de uma expressão de amor, mas o mundo ele não oferece essa observação prática desse ato amoroso. E isso gera um conflito de relacionamento entre a entidade viva e o ser fundamental. E todas as relações que são geradas a partir daí, elas são muito mais, predominantemente falando, baseado no temor, que é basicamente, grosso modo falando, a teologia fundamentada do Antigo Testamento, até mesmo do Novo Testamento, não é? Que aí já todas as religiões são fundamentadas, aí, o muçulmano, o judeu e o cristão, e de modo geral é uma teologia que impõe bastante medo de Deus, e é basicamente esse o relacionamento que a humanidade tem, um relacionamento de medo. Então, a ideia fundamental de que nós estamos aqui, fomos criados e colocados aqui para evoluir, ela traz em si uma semente, que é um vírus, digamos assim, e esse vírus ele se transforma numa acusação, numa denúncia de Deus, que provoca também medo. E é nesse ponto que eu entendo que essa explicação de Deus, ela não seria, apesar de ser a mais evoluída de todas, até onde se fala do processo de evolução, todo esse mecanismo ele é muito perfeito, então inclusive ele é muito parecido com o mecanismo védico, mas nesse ponto específico, na ideia de que nós fomos colocados aqui para evoluir, esse ponto específico é que, no nosso entender, compromete a equação como um todo, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Então, eu acho que dessa vez eu finalmente finalizei. Eu dei uma atenção especial para essa parte final, porque realmente eu tenho muitos queridos amigos, pessoas muito inteligentes, inclusive, que são muito sinceros, devotos, espíritas, e eu procurei apresentar o conceito da maneira mais clara possível, para não parecer um desrespeito da minha parte. Fica aí mais uma vez a minha profunda apreciação por todo o processo da comunidade espírita. São meus irmãos de coração, eu me sinto parte dessa família linda, inclusive o mecanismo, os processos de caridade, de preocupação com o próximo, de compaixão, não tem nada que se compare em termos de ação prática, de obras que representam uma busca sincera de se relacionar com compaixão e com amor pela humanidade e expressar uma divindade em si. Mas, teologicamente, é inevitável apresentar essa dificuldade, e aí como resolver isso é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos, ok? Um beijo para todos no coração, eu estou aqui à sua disposição, ok? Qualquer comentário, qualquer explicação, qualquer fala, eu estou completamente disponível para que você possa então conversar comigo pessoalmente, ou até mesmo, enfim, expressar as suas opiniões, tá bom? Namastê, e vamos então para a próxima gravação.